Nesse vídeo, apresentaremos as classificações do predicado. O predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Exemplos: as mulheres compraram roupas novas. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso. A natureza é bela. Em A, compraram roupas novas é uma declaração a respeito do sujeito às mulheres. Em B, durante o ano, desistem do curso é uma declaração a respeito do sujeito, muitos alunos. Em C, o termo é bela é uma declaração a respeito do sujeito, a natureza. No predicado, é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Tudo que difere do sujeito e vocativo quando ele ocorrer numa oração é o seu predicado. O verbo no predicado pode ser nocional ou significativo, quando exprime ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. Esse é o caso dos verbos acontecer, considerar, desejar, julgar, pensar, querer, suceder, chover, correr, fazer, nascer, pretender, raciocinar e de muitos outros. Exemplos: as mulheres compraram roupas novas. Durante o ano, muitos alunos desistem do curso. O predicado também pode ser formado pelo verbo de ligação. É aquele verbo que exprime estado. Exemplo: ser, estar, permanecer, continuar, andar, persistir, virar, ficar, achar-se, acabar, tornar-se, passar. Exemplo de frase: a natureza é bela. O predicado dessa frase é formado pelo verbo ser. Os verbos nocionais ou significativos são sempre núcleos do predicado. No exemplo da frase A, o predicado compraram roupas novas tem como núcleo o verbo compraram, que é um verbo significativo. No exemplo B, o predicado desistem do curso tem como núcleo o verbo desistir, que também é um verbo significativo. Os verbos de ligação sempre fazem parte do predicado, mas não atuam como núcleos. No exemplo C, o predicado é bela apresenta um verbo de ligação, que é o verbo ser. Esse verbo não atua como núcleo. Para saber se um verbo é nocional ou de ligação, é necessário considerar o contexto. Por exemplo, ela anda muito rápido e ela anda triste. No exemplo 1, ela anda muito rápido, temos um caso de verbo significativo, pois é um verbo que expressa ação. Neste segundo exemplo, ela anda triste, o verbo é um verbo de ligação, pois ele expressa estado. Tipos de predicado. Dentre os tipos de predicado temos o predicado verbal, que tem como núcleo um verbo nocional ou significativo. Exemplos: as mulheres compraram roupas novas. João entregou o caderno para a professora. Maria saiu. Nesses três exemplos, o verbo apresentado nessas frases é um verbo significativo ou nocional. O predicado nominal tem como núcleo um nome. Exemplos: a natureza é bela, Maria estava contente e ela anda triste. Nesses três exemplos, o núcleo do predicado é sempre o predicativo. Observe que essas frases são formadas por verbos de ligação. Diferentemente dos verbos das três frases dadas anteriormente,
Nessas frases, os verbos são significativos. O predicado verbo nominal tem esse nome porque ele apresenta dois núcleos. Um núcleo verbal, formado por um verbo nocional ou significativo, e um núcleo nominal, formado por um nome. Exemplo: mamãe saiu cansada. Ela anda triste. O dia amanheceu nublado. Observe que nesses três exemplos, as frases aqui colocadas apresentam dois núcleos. Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Note que na segunda frase, o significado aqui expresso é a de ação de andar, e não ao estado de estar triste. O verbo do predicado verbal pode ser classificado como verbo intransitivo, quando traz em si a ideia completa da ação, não necessitando de outro termo para completar o seu sentido. Exemplo: o avião caiu. Quando temos um verbo intransitivo, o falante pode ou não acrescentar informações como o local da ação, por exemplo, o avião caiu em cima das casas. O modo como a ação aconteceu, exemplo, o avião caiu lentamente. Ou o tempo em que a ação ocorreu, o avião caiu no mês passado. Entretanto, essas informações não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Verbos transitivos são aqueles verbos acompanhados por um complemento. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos, para adquirir sentido completo. Os verbos transitivos podem ser classificados em verbos transitivos diretos. Por exemplo, escutamos nossa música favorita. Verbos transitivos indiretos. As crianças precisam de carinho. E verbo transitivo direto e indireto. Exemplo: ela contou tudo ao namorado. No primeiro exemplo, o complemento do verbo é nossa música favorita. Observe que este exemplo não é introduzido por uma preposição, e por isso o verbo é chamado de transitivo direto. O complemento da segunda frase é de carinho. Observe que este complemento é introduzido por uma preposição, e por isso o verbo é chamado de verbo transitivo indireto. Neste terceiro exemplo, observe que o verbo apresenta dois complementos. Um desses complementos é tudo. Outro complemento é ao namorado. Note que este primeiro complemento não é introduzido por preposição, por isso é um complemento direto. Entretanto, o segundo complemento é introduzido pela preposição a, e por isso é um complemento indireto. Isso faz com que o verbo nesse predicado seja transitivo direto e indireto. Predicado nominal. O predicado nominal é formado por verbo de ligação mais núcleo, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Seu núcleo desempenha a função de predicativo do sujeito. Exemplos: ele está triste. O homem parecia nervoso. Nosso herói acabou derrotado. Uma simples funcionária virou diretora da empresa. Observe que todos esses exemplos contêm verbo de ligação como estar, parecer, acabar, virar. E também observe que o núcleo desse predicado é formado pelo adjetivo triste, na primeira frase, nervoso, na segunda frase, derrotado, na terceira frase, e pelo substantivo diretora, nessa última frase. São esses adjetivos e substantivo que formam o núcleo do predicado nominal. Esse núcleo desempenha a função de predicativo do sujeito.
O predicativo do sujeito é o termo que caracteriza o sujeito, tendo como intermediário um verbo de ligação. Formação. O seu telefonema foi especial. Nesse caso, o predicativo do sujeito é formado por um adjetivo. Essa comida está sem sal. Nesse caso, o predicativo do sujeito é formado por uma locução adjetiva. Esta figura parece um peixe. O predicativo do sujeito é formado por um substantivo. Amar é um eterno recomeçar. O predicativo, nesse exemplo, é formado por um substantivo de verbal. Meu boletim não é esse. Nesse exemplo, o predicativo é um pronome substantivado. Nós somos 10 ao todo. Nesse último exemplo, o predicativo é formado por um numeral. Esse elemento que chamamos de predicativo caracteriza o sujeito da frase. No primeiro exemplo, o predicativo especial caracteriza o seu telefonema. No segundo exemplo, o predicativo sem sal caracteriza o sujeito da frase essa comida. E no terceiro exemplo, o predicativo um peixe caracteriza o sujeito esta figura. Na quarta frase, o predicativo recomeçar caracteriza o sujeito amar. Na quinta frase, o predicativo esse se refere ao meu boletim. Assim como na última frase, o predicativo 10 se refere ao sujeito da frase nós. Predicado verbo nominal. É formado por verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Exemplo: Joana saiu contente. Verbo intransitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Exemplo: os pais observaram emocionados aquela cena. Verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto. Exemplo: a despedida deixou a mãe aflita. Nesse primeiro exemplo, o verbo sair é um verbo intransitivo, ou seja, não necessita de complemento para satisfazer o seu sentido. O elemento que vem após ele é chamado de predicativo do sujeito, porque se refere ao sujeito. O segundo exemplo é um exemplo de verbo transitivo, porque é um verbo que necessita de complemento para satisfazer as suas necessidades semânticas. O complemento desse verbo é aquela cena. Observe que entre o verbo e o complemento há um predicativo do sujeito, esse termo aqui, emocionados, que se refere a os pais. No terceiro exemplo, temos o verbo transitivo deixou, que apresenta como complemento a mãe. O adjetivo aflita é um predicativo, mas não é um predicativo do sujeito, porque não se refere ao sujeito da frase a despedida. É um predicativo do objeto, que expressa uma característica apresentada pelo termo a mãe. Lembrando que o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um desses núcleos é o verbo e o outro, o predicativo. Para identificar o predicativo do objeto em uma oração, transforme-a na voz passiva. Exemplo: o juiz julgou o réu inocente. Essa frase, na voz passiva, o réu foi julgado inocente pelo juiz. As mulheres consideram os homens insensíveis. Na voz passiva, os homens são considerados insensíveis pelas mulheres. Quando se transforma a frase na voz passiva, nós percebemos que o predicativo insensíveis se refere a homens, tornando claro que na frase da voz ativa, insensíveis se refere ao objeto e não ao sujeito. O mesmo pode-se dizer a respeito da primeira frase, em que o termo inocente se refere ao sujeito da frase na voz passiva, réu. Por isso dizemos que na voz ativa, o termo inocente, que é um predicativo, se refere ao objeto, o réu, e não ao sujeito da frase na voz ativa.